O mármore frio do vestíbulo da mansão refletia as luzes dos imponentes lustres de cristal com uma indiferença gélida, um brilho que não aquecia, apenas acentuava o vazio daquele lar suntuoso. Marco Antunes entrou, o som de seus sapatos caros ecoando no silêncio opressivo, trazendo consigo um buquê de rosas vermelhas, as favoritas de Valéria. Ele esperava um abraço, um sorriso de sua noiva, mas o que encontrou paralisou seu coração e congelou o sangue em suas veias. Ali, caída no chão polido como uma folha seca e frágil, estava sua mãe, Dona Carmela. Ao seu lado, a poucos centímetros de sua mão trêmula, repousava seu fiel asterisco por bastão de madeira entalhada. E sobre ela, com uma expressão de fúria descontrolada que Marco jamais vira, estava Valéria, sua perna erguida num gesto inequívoco de agressão, prestes a desferir um golpe. O mundo de Marco desabou naquele instante. A imagem parecia um pesadelo vívido, uma distorção grotesca da realidade que ele conhecia e amava. O buquê de flores esco regou de sua mão, as pétalas aveludadas espalhando-se pelo chão como gotas de sangue. Ele não conseguia desviar o olhar, a cena se gravando em sua mente com a precisão de uma navalha. A mulher que ele planejava desposar, a companheira que ele acreditava ser a personificação da elegância e da doçura, revelava uma face monstruosa e irreconhecível. A fragilidade de sua mãe, encolhida e indefesa, era um contraste doloroso com a violência iminente de Valéria. O tempo pareceu parar, cada segundo se esticando numa agonia infinita. O cheiro das rosas misturou-se ao cheiro de cera de assoalho, criando uma memória olfativa que o assombraria para sempre. O horror era tão palpável que ele sentiu o ar faltar em seus pulmões, uma sensação de afogamento em terra firme. O que você está fazendo?" A voz de Marco saiu como um sussurro rouco, quebrado pela incredulidade e pelo horror. Valéria congelou, seu rosto passando da fúria para o choque, em uma fração de segundo, como uma máscara que semeia o horror, troca apressadamente. Ela baixou a perna, tentando compor uma expressão de inocência, mas seus olhos ainda ardiam com uma raiva mal contida. Marco não esperou por uma resposta. Ele correu para sua mãe, ignorando completamente a presença de Valéria, como se ela tivesse se tornado invisível, uma figura sem importância diante da dor de Dona Carmela. Ele se ajoelhou, o tecido caro de sua calça se sujando no mármore impecável, e tocou o ombro de sua mãe com uma delicadeza desesperada. "Mãe, você está bem? Fale comigo, por favor", ele implorou, sua voz embargada. Dona Carmela soltou um gemido baixo, seus olhos marejados de lágrimas e medo. Ela tentou se levantar, mas suas forças a abandonaram. O corpo dela tremia, não apenas pelo impacto da queda, mas pelo terror que a consumia. Marco a envolveu em seus braços, sentindo a fragilidade dos ossos dela, a vulnerabilidade de alguém que deveria ser protegida e amada, não agredida e humilhada. Aquele abraço era um porto seguro em meio à tempestade, que acabara de se formar dentro daquela casa, um ato de amor puro contra a crueldade que ele acabara de testemunhar. "Eu preciso tirá-la daqui, preciso protegê-la", pensou ele, o pânico dando lugar a uma determinação feroz. Aquele momento mudou tudo, quebrando a ilusão em que vivia. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo se você gosta desta história, e nos deixe nos comentários contando de onde você é e a que horas nos ouve. Histórias como esta nos lembram que a verdade muitas vezes se esconde sob as aparências mais belas, e que a coragem de um filho pode ser a única luz na escuridão para uma mãe indefesa. O caminho de Marco será longo e cheio de obstáculos, mas o amor verdadeiro é uma força que não pode ser facilmente derrotada. Acompanhe conosco cada reviravolta deste drama familiar que expõe a crueldade que pode se esconder por trás do luxo e do poder, e descubra até onde um homem est disposto a ir para defender a honra da mulher que lhe deu a vida. A batalha pela justiça está apenas começando e promete revelações que vão abalar as estruturas de uma família poderosa, provando que nenhuma mentira dura para sempre, especialmente quando a verdade tem um defensor tão determinado e leal.
A cada novo episódio, exploramos as complexidades das relações humanas, a força dos laços familiares e a importância de lutar pelo que é certo, não importa o custo. Sua presença aqui é o que nos motiva a continuar trazendo narrativas que tocam a alma e nos fazem refletir sobre os valores que realmente importam na vida. Marco, meu amor, não é o que parece. A voz de Valéria soou melodiosa, mas com uma nota de pânico que não passou despercebida por ele. Ela se aproximou, estendendo a mão para tocar seu braço, mas ele se afastou instintivamente, protegendo sua mãe com o próprio corpo. Sua mãe? Ela se desequilibrou, querido. Ela caiu sozinha. Eu só estava tentando ajudá-la a se levantar, eu juro, ela disse, seus olhos grandes e expressivos se enchendo de lágrimas calculadas. Era uma performance digna de uma grande atriz. A mentira era tão audaciosa, tão descarada, que por um momento Marco quase duvidou do que seus próprios olhos haviam visto. Valéria era uma mestra da manipulação, capaz de tecer uma teia de falsidades com uma convicção assustadora. Ela continuou, sua voz agora trêmula de uma suposta preocupação. Ela tem andado tão confusa ultimamente, tão instável, eu fiquei com tanto medo quando a vi no chão. Meu gesto foi de desespero, de susto. Você me conhece, meu amor. Eu jamais machucaria a tua mãe. Eu a amo como se fosse a minha. Cada palavra era uma faca afiada, tentando cortar a realidade e substituí-la por uma versão que a absolvia de toda a culpa. Marco olhou do rosto choroso de Valéria para o rosto pálido e assustado de sua mãe. Isso não faz sentido, pensou ele. A imagem da perna de Valéria erguida, a fúria em seu olhar, estava gravada a fogo em sua memória. Não era um gesto de ajuda. Era um gesto de pura maldade. Isso é mentira, sussurrou Dona Carmela, a voz fraca, mas firme. Seus dedos apertaram o braço de Marco, uma súplica silenciosa para que ele acreditasse nela. Valéria lançou um olhar fulminante para a idosa, um lampejo de ódio puro que durou apenas um instante, antes de ser substituído novamente pela máscara de compaixão. Veja, Marco, ela está delirando. A queda deixou desorientada, disse Valéria, balançando a cabeça com uma tristeza fingida. Acho que precisamos chamar um médico. Talvez seja a hora de considerarmos aquela residência assistida de que falamos um lugar mais seguro para ela. A sugestão, que antes parecia um ato de cuidado, agora soava como uma ameaça velada, uma forma de silenciar e isolar sua mãe. Marco sentiu uma onda de fúria percorrer seu corpo. A audácia de Valéria era inacreditável. Ela não apenas agredia sua mãe, mas também tentava minar sua credibilidade, pintando-a como uma idosa senil e incapaz. Ele olhou para Valéria e, pela primeira vez, não viu a Nagara encantadora e sofisticada com quem iria se casar. Ele viu uma estranha, uma predadora com um sorriso doce e olhos de gelo. Calada, Valéria, ele disse, sua voz baixa e carregada de uma autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. Não diga mais uma palavra. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quebrado apenas pelo choro contido de Dona Carmela. O confronto estava apenas começando. Algo estava prestes a romper. Enquanto ajudava sua mãe a se sentar confortavelmente em uma poltrona de veludo no grande salão, Marco sentiu o olhar de Valéria queimando em suas costas. Ela permanecia parada no vestíbulo, uma estátua de perfeição ultrajada, mas algo dentro de Marco havia mudado para sempre. A ingenuidade que o cegara por tanto tempo havia se estilhaçado. Ele se ajoelhou na frente de sua mãe, segurando suas mãos frias e trêmulas. Mãe, olhe para mim. O que aconteceu de verdade? Ele perguntou suavemente. Dona Carmela olhou por cima do ombro dele, temerosa. Com a voz quebrada, ela apontou para o objeto caído no chão do vestíbulo, a madeira escura contrastando com o mármore branco. Ela tirou meu apoio primeiro, sussurrou. Ela o chutou para longe, antes de me bater. A revelação atingiu Marco com a força de um soco. Não fora um acidente, mas um ato de crueldade deliberada. Valéria havia desarmado sua mãe antes de atacá-la. Marco se levantou, sua decisão tomada. Caminhou de volta ao vestíbulo, passando por Valéria sem lhe dirigir uma palavra. Seus olhos estavam fixos no objeto no chão. Ele se abaixou e o pegou, sentindo a madeira lisa e gasta.
Aquele simples objeto de apoio, um presente de seu falecido pai, transformava-se agora em algo poderoso, a primeira prova tangível da mentira de Valéria. Eu não posso deixar isso passar, pensou ele. A lealdade cega se desfez, substituída por um dever feroz de proteger a mulher que lhe deu a vida. A atmosfera na mansão tornou-se irrespirável nos dias que se seguiram. O silêncio era uma cortina espessa que separava Marco e Valéria, cada um se movendo pelos cômodos luxuosos como fantasmas em órbitas opostas. Valéria tentou de tudo para quebrar o gelo. Ela preparou jantares suntuosos, vestiu seus vestidos mais elegantes, usou seu sorriso mais cativante. Meu amor, não podemos deixar que um mal-entendido nos separe assim, ela dizia, sua voz um veludo suave tentando encobrir o aço por baixo. Sua mãe precisa de ajuda profissional, não é culpa dela nem sua, mas precisamos ser realistas. Cada palavra era uma tentativa de reescrever a história, de pintar Marco como um filho superprotetor e sua mãe como uma fonte de problemas. Ele, por sua vez, respondia com monossílabos, seus olhos frios e distantes. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, com a porta trancada, ou no quarto de sua mãe, certificando-se de que ela estava segura e confortável. Dona Carmela, embora ainda abalada, parecia encontrar uma nova força na presença constante do filho. Ela não falava mais sobre o incidente, mas seu olhar agradecido dizia tudo. A casa, antes um lar, havia se tornado um campo de batalha psicológico, um palco de tensão onde cada gesto e cada palavra eram carregados de significado oculto. A beleza dos móveis caros e das obras de arte parecia zombar da feiura que se instalara entre eles. Mas o que ninguém esperava era que a verdade começaria a aparecer de formas inesperadas. Marco começou a observar Valéria com uma atenção que nunca tivera antes. Ele notou como os empregados da casa pareciam encolher-se sutilmente quando ela passava, como seus sorrisos se tornavam forçados na presença dela. Ele percebeu a maneira como ela falava ao telefone com seus contatos influentes, sua voz mudando de doce e charmosa para afiada e exigente em questão de segundos. Eram pequenos detalhes, fissuras na fachada impecável que ela apresentava ao mundo, mas para Marco, agora, elas eram tão evidentes quanto rachaduras em um espelho. Como eu pude ser tão cego? Ele se perguntava repetidamente, a vergonha e o arrependimento o consumindo. Ele se lembrava de todas as vezes que Valéria havia feito um comentário depreciativo sobre sua mãe, disfarçado de preocupação. Carmela está tão esquecida hoje, ou acho que sua mãe não deveria mais dirigir. Na época, ele via aquilo como um zelo genuíno. Agora, ele enxergava o padrão de desqualificação, a lenta e metódica campanha para isolar e diminuir a mulher que ele mais amava. A verdade era um veneno lento, e ele sentia seus efeitos se espalhando por todo o seu ser, matando a imagem idealizada que ele tinha de sua noiva e de seu futuro. Cada nova descoberta era mais uma confirmação de que ele estava noivo de uma estranha, uma mulher cuja alma era tão fria quanto o mármore daquela casa. Numa tarde, enquanto passava pelo corredor do andar de cima, Marco ouviu vozes vindo do quarto de hóspedes, onde Valéria estava ao telefone. A porta estava entreaberta, e ele parou, o coração martelando contra as costelas. A voz de Valéria era baixa e sibilante, desprovida de qualquer doçura. Eu não aguento mais, Emílio. A velha está se tornando um problema sério, dizia ela, e Marco reconheceu o nome de seu influente advogado, um homem poderoso e inescrupuloso. Ele viu, Marco viu tudo, mas estou contornando a situação, estou fazendo-o acreditar que ela está louca, é a única saída. Uma pausa. Sim, o casamento precisa ser adiantado, assim que estivermos casados terei o controle. Poderemos interná-la e resolver isso de uma vez por todas. A frieza com que ela planejava o destino de sua mãe fez o estômago de Marco revirar. Ele se apoiou na parede, a respiração presa na garganta, sentindo uma mistura de náusea e fúria. Não era apenas sobre crueldade, era um plano calculado, uma conspiração para roubar não apenas a dignidade de sua mãe, mas também sua fortuna. A revelação foi devastadora, mas também libertadora. A última sombra de dúvida se dissipou. Agora ele não tinha apenas uma suspeita, tinha uma certeza. Eu estou lidando com um monstro, pensou ele.
Ele precisava agir, e rápido. Mas como lutar contra alguém tão calculista e bem conectada? Uma noite, a tensão na casa atingiu seu ápice durante o jantar. Valéria, Marco e Dona Carmela estavam sentados à longa mesa de mogno, o silêncio quebrado apenas pelo tilintar distante dos talheres de prata contra a porcelana fina. A comida permanecia quase intocada nos pratos. Valéria, percebendo que sua tática de sedução e charme não estava funcionando, decidiu mudar de estratégia, partindo para o ataque direto, usando a humilhação como sua nova arma. Ela observava cada movimento de Dona Carmela com um olhar de falcão. Com as mãos ainda trêmulas por causa do trauma recente, Dona Carmela tentou se servir de um copo de água, mas um pouco do líquido escorreu pela lateral, formando uma pequena poça na toalha de linho impecável. Um pequeno acidente, insignificante para qualquer pessoa razoável. Para Valéria, no entanto, foi a oportunidade perfeita que ela esperava. Velha inútil, sempre atrapalhando, ela sibilou, num tom baixo o suficiente para parecer um sussurro impaciente, mas perfeitamente audível no silêncio mortal da sala de jantar. A crueldade naquelas palavras foi tão repentina e venenosa que o ar pareceu ficar mais denso. Dona Carmela encolheu-se na cadeira, o rosto corando de vergonha e humilhação, como se tivesse cometido um crime imperdoável. Eu sou um fardo, ela tem razão, pensou Dona Carmela, a dor daquelas palavras perfurando sua alma. Marco largou seus talheres com um baque surdo sobre o prato, o som ecoando como um tiro no ambiente tenso. Ele olhou para Valéria, e o desprezo em seu olhar era tão palpável que poderia ter rachado o cristal da mesa. Algo estava prestes a romper. Peça desculpe a ela. Agora, disse Marco, a voz perigosamente calma, mas carregada de uma ameaça que fez Valéria hesitar por um instante. Ela forçou um sorriso, tentando desarmá-lo com seu charme habitual. Amor, foi só modo de falar, uma brincadeira. Não seja tão dramático. Mas o rosto de Marco era uma máscara de fúria controlada. Ele não se moveu. Eu disse para pedir desculpas, repetiu ele, cada palavra caindo como uma pedra. O sorriso dela finalmente desapareceu, substituído por uma expressão de desafio. Eu não vou pedir desculpas por dizer a verdade. Sua mãe é um fardo, Marco. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos nós. A declaração brutal e final pairou no ar, envenenando o pouco que restava de sua relação. Marco se levantou lentamente, sua cadeira arrastando ruidosamente no chão. Este jantar acabou, disse ele, sua voz ressoando com finalidade. Ele caminhou até sua mãe, ajudou-a a se levantar e a conduziu para fora da sala, deixando Valéria sozinha com seu orgulho. Sua raiva e a comida fria na mesa. A guerra estava declarada. A partir daquele momento, Marco sabia que precisava de provas concretas, algo que fosse irrefutável, que não pudesse ser distorcido pelas mentiras de Valéria e pela influência de seu advogado. A palavra de sua mãe contra a de uma socialite charmosa e bem relacionada não seria suficiente em um tribunal ou na corte da opinião pública. A sociedade, ele sabia amargamente, estava predisposta a acreditar na beleza, na riqueza e no poder. Preciso de algo que ninguém possa negar, pensou. Sua mente começou a trabalhar febrilmente, buscando uma solução, uma brecha na armadura de sua noiva. Ele se lembrou de um detalhe que havia esquecido em meio ao caos emocional dos últimos dias: o sistema de segurança. Anos atrás, após um assalto na vizinhança, ele havia insistido na instalação de câmeras de última geração em toda a propriedade, tanto externa quanto internamente. Eram discretas, quase invisíveis, projetadas para não interferir na estética da mansão. Havia uma na entrada principal, posicionada estrategicamente para cobrir todo o vestíbulo. Uma pequena chama de esperança se acendeu em seu peito, crescendo rapidamente. E se a câmera tivesse gravado tudo? E se a agressão, a crueldade de Valéria estivesse registrada em vídeo? A possibilidade era tão poderosa que o deixou sem fôlego. Seria a arma definitiva, a prova que destruiria a teia de mentiras de Valéria de uma vez por todas. Ele precisava acessar essas gravações, e precisava fazer isso sem que ela soubesse.
Na calada da noite, quando a mansão estava imersa no silêncio, e Valéria dormia profundamente em seu quarto, alheia à tempestade que se formava, Marco desceu até o subsolo. O ar ali era frio e úmido, e o único som era o de seus próprios passos cautelosos. Ali ficava a central do sistema de segurança. Seu coração batia forte, uma mistura de medo de ser descoberto e uma ânsia febril de encontrar a verdade. A sala era escura, iluminada apenas pela luz azulada dos múltiplos monitores que exibiam imagens estáticas dos jardins e corredores vazios. Ele se sentou em frente ao console principal, suas mãos tremendo levemente enquanto digitava a senha de acesso. Navegou pelos menus complexos, buscando os arquivos de gravação, selecionando a data e a hora exatas do incidente. Finalmente, encontrou o vídeo do vestíbulo e clicou para reproduzir. A imagem surgiu na tela, nítida e clara, em alta definição. Ele viu a si mesmo entrando com as flores, um fantasma de um passado recente. E então, viu a cena, que estava gravada em sua memória, mas agora de um ângulo diferente, objetivo e implacável. Ele viu sua mãe, Dona Carmela, caminhando lentamente. Viu Valéria se aproximando, o rosto contorcido de irritação. Viu com uma clareza horrível Valéria chutando o apoio de sua mãe com força, fazendo-a perder o equilíbrio e cair. E então, o gesto que o assombrava, a perna de Valéria se erguendo, pronta para atacar, era a verdade crua. Marco salvou o arquivo em um dispositivo seguro, sentindo o peso do que tinha em mãos. Aquela pequena peça de tecnologia continha o poder de destruir a vida que Valéria havia construído sobre uma fundação de mentiras e crueldade. O que eu faço com isso agora? Pensou ele, a magnitude da situação o atingindo em cheio. Ele poderia confrontá-la imediatamente, expulsá-la de sua casa e de sua vida. Mas ele sabia que não seria tão simples. Valéria era ardilosa e bem assessorada. Ela e seu advogado, Emílio Guimarães, certamente tentariam desacreditar a gravação alega NDO que foi manipulada, editada ou tirada de contexto. Eles iniciariam uma guerra na mídia pintando-o como um homem vingativo e descontrolado, e sua mãe como uma idosa confusa. Não, uma confrontação privada não seria suficiente. A humilhação de sua mãe fora testemunhada apenas por ele, mas a reparação, a justiça, precisava ser pública. A verdade precisava vir à tona de uma forma que ninguém pudesse contestar. Ele precisava de mais do que apenas o vídeo. Ele precisava construir um caso sólido, inatacável, que combinasse provas tecnológicas com testemunhos humanos. A batalha seria mais longa e mais difícil do que ele imaginava. Ele teria que jogar o jogo de Valéria, mas com suas próprias regras. Ele precisaria de mais aliados. Nos dias seguintes, Marco agiu com uma cautela meticulosa. Ele sabia que precisava de mais testemunhas, de mais vozes que pudessem corroborar a verdade e pintar um quadro completo da tirania de Valéria dentro daquela casa. Seu primeiro pensamento foi a equipe de Ibodesse Mikai, empregados. Muitos trabalhavam para sua família há anos e tinham um carinho genuíno por Dona Carmela, mas também tinham um medo palpável de Valéria e de seu temperamento volátil. Ele começou a passar mais tempo na cozinha e nas áreas de serviço, conversando casualmente com os funcionários, observando suas reações. Foi então que ele notou Lúcia, a empregada de limpeza mais jovem, uma moça tímida e de olhar assustado que sempre desviava os olhos e parecia encolher quando Valéria estava por perto. Uma tarde, ele a encontrou na copa, organizando a prataria. "Lúcia, posso falar com você por um minuto?" Ele perguntou com a voz mais gentil que conseguiu. A moça estremeceu, os olhos se arregalando de medo. "Senhor Marco, eu não fiz nada de errado, eu juro." "Eu sei que não, Lúcia. Eu sei que você é uma boa pessoa." "É por isso que preciso da sua ajuda," ele respondeu, tentando acalmá-la. "Eu sei o que tem acontecido nesta casa. Eu sei como a Dona Valéria trata a minha mãe quando eu não estou por perto." Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. "É horrível, senhor. Ela a trata tão mal." "Eu estava limpando o corredor do andar de cima," começou Lúcia, sua voz pouco mais que um sussurro trêmulo, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. "Eu vi tudo pela balaustrada da escadaria. Dona Carmela estava vindo do quarto dela.
e a dona Valéria parecia estar esperando por ela no final do corredor. Elas começaram a discutir. Dona Valéria disse que estava cansada de ter uma inválida atrapalhando a vida dela, sujando a casa perfeita dela. A palavra inválida atingiu Marco como um tapa no rosto. Ele fechou os punhos com força, sentindo a raiva crescer dentro dele, mas manteve a compostura, incentivando Lúcia a continuar com um aceno de cabeça. Dona Carmela tentou se defender, disse que esta era a casa dela também. Foi então que a Dona Valéria, ela chutou o apoio de sua mãe. Foi de propósito, senhor, eu vi. E depois que Dona Carmela caiu, ela riu, um riso baixo, cruel. Ela só parou de rir quando ouviu o barulho do seu carro chegando na entrada. O testemunho de Lúcia e R. ainda mais devastador do que o vídeo. O riso. Valéria havia rido da queda de sua mãe. A revelação pintava um quadro de sadismo e perversidade que ultrapassava tudo o que Marco poderia ter imaginado. Você estaria disposta a contar isso para um juiz, Lúcia? Ele perguntou, a voz tensa. Lúcia olhou para o chão, o corpo tremendo. Eu tenho medo, senhor. Dona Valéria é poderosa. Eu vou te proteger, pensou Marco. Eu entendo o seu medo, Lúcia. Completamente, disse Marco, a voz cheia de uma empatia sincera que surpreendeu a jovem. Valéria é intimidadora, e tem muitos contatos. Mas a verdade precisa de uma voz, e neste momento, a sua voz pode ser a mais importante de todas. Minha mãe não pode lutar sozinha. Ele se inclinou para a frente, sua expressão séria. Eu prometo a você, com a minha palavra de honra, que nada de mal vai lhe acontecer. Eu contratarei os melhores advogados para garantir sua proteção. Se você perder seu emprego, eu lhe darei uma indenização que garantirá seu futuro. Você não estará sozinha nisso. Ele podia ver o conflito nos olhos dela, o medo lutando contra o desejo de fazer o que era certo. Lúcia gostava genuinamente de Dona Carmela, que sempre a tratara com gentileza e respeito, ao contrário de Valéria. Pense na minha mãe, Lúcia. Pense na humilhação que ela sofreu. Pense no riso de Valéria. Ele insistiu suavemente. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Lúcia, mas, desta vez, havia uma nova determinação em seu olhar. Eu vou fazer, ela disse finalmente, a voz ainda trêmula, mas decidida. Eu vou testemunhar. Por Dona Carmela, Marco sentiu uma onda de gratidão e alívio. Ele tinha sua segunda prova, uma testemunha ocular. Você é muito corajosa, Lúcia. Mais do que imagina, pensou ele. A primeira rachadura na fortaleza de Valéria havia se aberto. Enquanto Marco fortalecia seu caso secretamente, Valéria avançava com seu próprio plano. Inconsciente da investigação silenciosa que acontecia sob seu teto, ela intensificou seus esforços para isolar Dona Carmela e acelerou os preparativos para a grande gala beneficente que estava organizando, um evento que a colocaria no centro das atenções da alta sociedade. A gala era sua obra-prima de relações públicas, uma forma de solidificar sua imagem como uma mulher compassiva e generosa, o oposto da figura cruel que ela era em particular. Ela falava sobre o evento com um entusiasmo contagiante para Mark, ou tentando envolvê-lo em sua farsa. Será maravilhoso, querido. Arrecadaremos fundos para crianças carentes. A imprensa toda estará lá. Temos que mostrar uma frente unida, uma família feliz e perfeita, dizia ela, olhando para Marco com um brilho nos olhos que ele agora reconhecia como pura e fria ambição. Ele concordava com tudo, desempenhando o papel do noivo orgulhoso e apoiador com uma habilidade que o surpreendia. É uma causa nobre, Valéria. Você está fazendo um trabalho incrível, ele respondia, a hipocrisia deixando um gosto amargo em sua boca. Ela está construindo o próprio palco para sua queda, pensou ele com amargura. Cada sorriso que ele lhe dava era uma máscara, cada palavra de elogio, uma mentira estratégica. Ele estava jogando um jogo perigoso, permitindo que ela construísse seu castelo de cartas cada vez mais alto, sabendo que, no momento certo, ele sopriria e o derrubaria com a força da verdade. Marco sabia que precisava de uma última peça para seu quebra-cabeça. O vídeo era poderoso, o testemunho de Lúcia era crucial, mas ele sentia que faltava algo que viesse da própria Dona Carmela,
uma prova que capturasse a tortura psicológica contínua que ela sofria e que não podia ser vista em uma câmera. Foi então que ele teve uma ideia, uma lembrança repentina. Sua mãe, nos últimos meses, havia começado a usar o gravador de voz de seu celular para registrar lembretes e pensamentos, uma sugestão de seu terapeuta para exercitar a memória e se sentir menos sozinha. Talvez ela tenha gravado algo sem querer, pensou ele. A possibilidade era remota, mas ele precisava tentar. Com cuidado, ele pediu o celular de sua mãe emprestado, sob o pretexto de ajudá-la a organizar seus contatos e instalar um aplicativo mais fácil de usar. Sentado em seu escritório com a porta trancada, ele começou a ouvir os arquivos de áudio. A maioria eram coisas triviais, listas de compras, lembretes de tomar remédios, trechos de novelas. Seu coração começou a afundar. Mas ele encontrou uma gravação mais longa, feita alguns dias antes do incidente no vestíbulo. Ele respirou fundo e apertou o play. No início, ouvia-se apenas a respiração de sua mãe e o som de uma novela na televisão ao fundo. Mas, de repente, a porta do quarto se abriu. "Desligue essa porcaria. O barulho me irrita", dizia a voz de Valéria na gravação, fria e cortante. Dona Carmela respondeu com a voz cansada, quase inaudível. "Mas eu gosto de assistir minha filha." O que se seguiu foi uma torrente de abusos verbais que fez o sangue de Marco gelar em suas veias. "Você não tem querer aqui, entendeu? Você vive sob o meu teto, come da minha comida. Sua única função é ficar quieta e não me dar trabalho", dizia Valéria, cada sílaba pingando veneno e desprezo. "Você é um peso morto, uma velha que já devia ter desaparecido. Se não fosse pelo Marco e pelo dinheiro dele, você já estaria em um asilo imundo, apodrecendo sozinha em um canto. É isso que você merece, e você sabe disso." A gravação continuou por vários minutos, uma litania de crueldade que parecia não ter fim. Ele ouviu sua mãe começar a chorar baixinho, um choro de impotência e dor profunda. A gravação foi acidental, um registro involuntário da verdadeira natureza de Valéria, capturado porque Dona Carmela provavelmente havia esquecido o gravador ligado. Era a prova final e mais íntima. Não mostrava uma agressão física, mas revelava a podridão da alma de Valéria, o abuso emocional sistemático que era, talvez, ainda mais doloroso do que qualquer golpe. Marco desligou a gravação, o silêncio da sala parecendo amplificar o som das palavras cruéis que ainda ecoavam em sua mente. "Isso é pura maldade, ela não tem coração", pensou. Com todas as provas em mãos, Marco sentiu uma mudança em sua postura. A incerteza e a dor deram lugar a uma determinação fria como aço. Ele contatou discretamente um advogado de sua confiança, Dr. Alves, um homem íntegro e conhecido por sua ferocidade nos tribunais, e apresentou as provas, o vídeo, o nome da testemunha e, por fim, a chocante gravação de áudio. Chocado e enojado, o advogado concordou em representá-lo sem hesitar. Juntos, traçaram um plano meticuloso para expor Valéria e garantir que ela enfrentasse as mais duras consequências legais. Ela usará a mídia para se vitimizar. "Precisamos estar um passo à frente", alertou o Dr. Alves. Marco concordou, a mandíbula cerrada. "Ela vai me chamar de filho manipulado e minha mãe de idosa senil", previu Marco. "Precisamos de um fórum onde as provas falem mais alto que as manchetes." Enquanto isso, a vida na mansão continuava sua farsa grotesca. Valéria, completamente imersa nos preparativos de sua gala, mal notava a quietude de Marco, ibidege num de Marco, interpretando seu silêncio como aceitação e resignação. "Você vai ver, meu amor. Depois desta noite todos saberão o tipo de mulher que eu sou", ela disse a ele, os olhos brilhando de antecipação. "Sim, eles saberão", Marco respondeu, o duplo sentido passando completamente despercebido por ela. Ele a observava construir seu próprio cadafalso, sentindo não raiva, mas uma pena fria e distante. Valéria, completamente alheia à tempestade que se formava, continuava a tecer sua complexa teia de enganos. Ela iniciou uma campanha sutil nos círculos sociais mais influentes, espalhando rumores sobre a suposta instabilidade emocional de Dona Carmela. Sua narrativa era sempre a mesma, entregue com um suspiro de mártir.
Pobre Carmela, ela tem tido episódios tão preocupantes de confusão, eu fico com o coração na mão, dizia ela em almoços para suas amigas. A estratégia era brilhante em sua crueldade, uma defesa preventiva para neutralizar qualquer acusação futura. Se Marco a confrontasse, ela já teria um coro de testemunhas para validar sua versão. O que ela não imaginava era que Marco estava um passo à frente. Ela pensa que todos são tolos, pensou Marco, observando-a manipular as pessoas ao seu redor. A cada mentira que Valéria contava, mais forte se tornava a determinação de Marco. Ele sabia que precisava de um palco público para desmascará-la, um lugar onde a verdade não pudesse ser abafada por sussurros e fofocas. A grande gala beneficente, o evento que ela planejava como sua coroação, seria o cenário perfeito para sua queda. A ironia da situação não lhe escapou. Ela mesma estava fornecendo a plataforma para sua própria destruição, e ele seria o diretor daquele espetáculo. A noite da gala beneficente chegou, e a mansão dos Antunes foi transformada em um cenário de conto de fadas. Lustres brilhavam, orquestras tocavam, e a elite de São Paulo desfilava com suas joias e vestidos de alta costura. Valéria era o centro de tudo, radiante em um vestido vermelho, recebendo elogio por sua beleza e generosidade. Ela se movia pelo salão como uma rainha, sua imagem de filantropa compassiva no auge. Marco estava ao seu lado, o noivo perfeito, sorrindo para as câmeras, mas por dentro, ele era um turbilhão de nervos e determinação. Ele observava Valéria, vendo através de sua fachada, e sentia um profundo nojo. Foi durante o discurso de Valéria que a humilhação pública aconteceu. Falando sobre a importância de cuidar dos mais vulneráveis, ela fez uma pausa dramática e olhou para Dona Carmela, que estava sentada em uma mesa próxima. Até mesmo em nossa própria família, temos desafios. Cuidar de nossos idosos requer paciência infinita, disse ela, com a voz embargada. Às vezes, eles se perdem em suas próprias mentes, e temos que amá-los mesmo assim. São apenas delírios de uma idosa senil. A frase foi dita com um tom de compaixão fingida, mas a mensagem era clara. Sua sogra era um fardo mentalmente instável. Um silêncio constrangedor pairou sobre o salão. As pessoas olhavam para Dona Carmela com pena. A humilhação foi sutil, mas devastadora. Marco sentiu o sangue ferver. Aquele era o último prego no caixão de Valéria. No dia seguinte, Marco colocou seu plano em ação. Ele não a confrontou sobre a humilhação na gala. Em vez disso, agiu com uma frieza calculada. Ele e seu advogado, Dr. Alves, entraram com uma ação judicial formal contra Valéria Sampaio, acusando-a de agressão e abuso de vulnerável. A notícia caiu como uma bomba na alta sociedade e na imprensa de celebridades. A narrativa que Valéria havia construído cuidadosamente começou a ruir. No início, a opinião pública ficou dividida. A rede de contatos de Valéria entrou em ação, e seu advogado, Dr. Emílio Guimarães, deu entrevistas agressivas, chamando as acusações de um ato desesperado de uma família disfuncional. Ele pintou Marco como um filho manipulado por uma idosa ressentida e senil. Valéria deu uma entrevista exclusiva, chorando em frente às câmeras, jurando sua inocência e seu amor por Marco e sua mãe. "Eu sou a vítima aqui", ela declarou. A batalha pela opinião pública estava acirrada, mas Marco e Dr. Alves tinham um trunfo que a outra parte desconhecia. Eles tinham as provas. "Deixe-os falar", disse Dr. Alves a Marco. "Quanto mais alto eles gritarem suas mentiras, maior será a queda quando a verdade vier à tona." E a verdade estava a caminho, pronta para ser revelada no único lugar onde realmente importava: o tribunal. A data da audiência foi marcada. A mansão tornou-se um quartel-general para Marco e sua equipe jurídica. Ele se mudou para um quarto de hóspedes, evitando qualquer contato com Valéria, que agora o olhava com uma mistura de ódio e medo. A farsa do noivado havia terminado. A casa estava dividida em 2 territórios hostis. Marco se concentrou em preparar sua mãe para o que viria. Ele sabia que o testemunho dela seria emocionalmente desgastante. "Mãe, você só precisa dizer a verdade", ele lhe dizia repetidamente. "Não tenha medo, eu estarei lá com você a cada passo." Dona Carmela, embora apavorada com a ideia de enfrentar Valéria publicamente,
encontrou uma nova força em sua determinação. Eu farei isso, meu filho, por nós, ela respondeu. Ele também se encontrou com Lúcia várias vezes, assegurando-lhe que sua segurança estava garantida. A jovem empregada, embora ainda assustada, permaneceu firme em sua decisão de testemunhar. Enquanto isso, Marco pegou o objeto de apoio de sua mãe, que lhe havia guardado em seu cofre. Ele o segurou em suas mãos, sentindo a madeira lisa, aquele asterisco bastão um presente de seu falecido pai para sua mãe, não era apenas um pedaço de madeira. Era um símbolo de tudo que Valéria tentara destruir: o amor, a dignidade, a independência. Isso vai acabar, pensou ele. A justiça será feita. A antecipação para o julgamento cresceu exponencialmente, transformando o caso em um espetáculo midiático. Programas de televisão debatiam a história, especialistas em direito davam suas opiniões, e as revistas de fofoca publicavam fotos de arquivo do casal perfeito, Marco e Valéria, com manchetes sensacionalistas. A sociedade estava fascinada pela saga do milionário, da noiva bela e da mãe frágil. Valéria e seu advogado aproveitaram ao máximo essa tensão, construindo uma narrativa de vitimização. Eles vazaram informações seletivas para a imprensa, sugerindo que Marco tinha problemas de temperamento e que Dona Carmela tinha um histórico de comportamento errático. Marco, por conselho de seu advogado, permaneceu em silêncio, recusando todos os pedidos de entrevista. Nossa resposta será dada no tribunal, dizia Dr. Alves. Esse silêncio foi interpretado por muitos como um sinal de culpa ou fraqueza. A pressão sobre Marco era imensa. Amigos de longa data o ligavam, confusos, pedindo explicações. Parceiros de negócios expressavam sua preocupação. Ele se sentia isolado, como se o mundo inteiro estivesse contra ele e sua mãe. Eles não sabem a verdade. Mas, em breve saberão, ele repetia para si mesmo, como um mantra, agarrando-se à certeza de que as provas que possuía eram inegáveis. A contagem regressiva para o dia do julgamento havia começado. O mais forte está por vir. Fique até o final. A tensão, que antecede uma revelação, é muitas vezes mais intensa do que a própria revelação. Cada lado da história se prepara para a batalha final, onde a verdade será a única arma capaz de garantir a vitória. O palco está montado. Pai de Marcia, os personagens estão prontos para desempenhar seus papéis. De um lado, a manipulação e a mentira, vestidas com as roupas da inocência. Do outro, a dor e a determinação, buscando a justiça que lhes foi negada. O que acontecerá quando as máscaras caírem e as provas forem apresentadas? O resultado promete não apenas definir o futuro dos envolvidos, mas também expor a fragilidade das aparências e a força inabalável do amor familiar. A sociedade assiste, ansiosa pelo veredito, pronta para julgar e condenar. Mas a verdadeira justiça não acontece nos tribunais da opinião pública, e sim no silêncio solene de uma sala de audiências, onde os fatos, por mais duros que sejam, finalmente vêm à luz. Prepare-se para o clímax desta história, pois os segredos guardados às 7 chaves estão prestes a explodir, e as consequências serão sentidas por todos, para sempre. A verdade tem um preço, e alguém está prestes a pagá-lo. A grande sala de audiências do Fórum de Justiça de São Paulo estava completamente abarrotada, um caldeirão de sussurros, flashes de câmeras e uma tensão palpável. O zumbido do ar-condicionado tentava em vão aliviar o calor gerado pela multidão. Marco Antunes sentia o peso de centenas de olhares sobre ele, mas sua atenção estava focada em sua mãe, Dona Carmela, sentada rigidamente ao seu lado. Ela vestia-se com uma elegância discreta, seu rosto pálido, mas seus olhos continham uma faísca de determinação. Do outro lado, Valéria Sampaio era a personificação da inocência ultrajada, uma atriz em seu papel mais importante. Seu vestido branco e cabelo perfeito contrastavam com a expressão de sofrimento que exibia. Ao seu lado, o Dr. Emílio Guimarães, seu advogado, projetava uma confiança arrogante. O juiz bateu o martelo, e o silêncio caiu. Estamos aqui para ouvir a acusação de agressão movida por Carmela Antunes contra Valéria Sampaio, declarou. Dr. Guimarães, pode começar.
O advogado se levantou. Senhoras e senhores, o que temos aqui não é um caso de agressão, começou ele. É uma tragédia familiar, uma triste história de uma mente que se desvanece. Ele é um mestre em torcer a verdade, pensou Marco com amargura, mas se manteve firme, segurando a mão da mãe. Dr. Emílio Guimarães continuou seu espetáculo de manipulação, pintando um retrato fictício de Valéria como uma noiva dedicada, forçada a lidar com a crescente senilidade de sua futura sogra. Ele usava palavras como confusão, lapsos de memória e paranoia, tecendo uma narrativa ardilosa que transformava a vítima em agressora. Minha cliente, a senhorita Sampaio, tem suportado meses de acusações infundadas, disse ele, apontando para Valéria, que enxugou uma lágrima invisível. No dia em questão, a senhora Antunes sofreu uma queda infeliz, um acidente causado por sua própria instabilidade. Minha cliente, em seu pânico, tentou ajudá-la, e seu gesto foi terrivelmente mal interpretado pelo Sr. Antunes. Ele apresentou depoimentos ensaiados de amigas de Valéria, socialites que juravam ter ouvido Dona Carmela dizer coisas desconexas. Apresentou um laudo médico, convenientemente encomendado, que sugeria um quadro degenerativo cognitivo inicial. A estratégia era clara e brutal: destruir a credibilidade de Dona Carmela, transformando-a em uma testemunha não confiável, uma idosa senil. A expressão nos rostos dos jurados começou a mudar, a dúvida se instalando. O murmúrio na sala agora era de pena, mas não por Dona Carmela. Eles estavam caindo na armadilha. Não posso deixar que isso aconteça, pensou Marco apertando a mão de sua mãe. O desespero começou a tomar conta dele. Quando chegou a vez de Dona Carmela depor, a sala ficou em silêncio absoluto. Ela caminhou lentamente até o banco das testemunhas, sua fragilidade física evidente. O advogado de Marco, Dr. Alves, a tratou com gentileza, fazendo perguntas simples. Com a voz trêmula, mas clara, ela descreveu o incidente. Ela ficou com raiva porque eu demorei para descer, disse Dona Carmela, os olhos fixos no juiz. Ela disse que eu era um estorvo, e então ela chutou o que eu usava para me apoiar. Mas então, Dr. Emílio iniciou seu interrogatório e sua abordagem foi cruel. Ele a bombardeou com perguntas cápsios, distorcendo suas palavras, questionando sua memória. A senhora se lembra do que comeu no café da manhã naquele dia? Ou na semana anterior? A senhora não acha estranho que se lembre de um chute, mas não de coisas simples? Dona Carmela começou a ficar visivelmente confusa, sua confiança se esvaindo sob o ataque. Eu não me lembro. Ela gaguejou, a vergonha tomando conta de seu rosto. Valéria observava com um sorriso quase imperceptível de triunfo. A armadilha estava funcionando. Marco sentiu seu coração afundar. A mulher forte que ele conhecia estava sendo desmantelada. Eles estão conseguindo, pensou ele em desespero. Eles estão fazendo todos acreditarem que ela é louca. Então, em um momento de virada, Dr. Alves se levantou. Meritíssimo, eu gostaria de chamar minha próxima testemunha. Lúcia dos Santos. Um murmúrio de surpresa percorreu o tribunal. Quem era ela? Lúcia, a jovem empregada, entrou na sala, seus olhos arregalados de medo. Ela parecia minúscula no enorme NCO das testemunhas. Dr. Emílio bufou com desdém. E o que uma simples empregada de limpeza poderia acrescentar? Ele perguntou com sarcasmo. Dr. Alves ignorou a provocação. Senhorita Santos, por favor, conte ao tribunal o que a senhora viu no dia do incidente. Com a voz baixa e trêmula, Lúcia descreveu como estava limpando o corredor e ouviu a discussão. Ela contou as palavras cruéis de Valéria, a acusação de que Dona Carmela era uma inválida inútil. E então, ela confirmou o detalhe devastador. Eu vi, senhor. Eu vi quando a Dona Valéria o chutou com força, o objeto que Dona Carmela usava. E depois que ela caiu, a Dona Valéria riu. Ela riu. A palavra riu caiu como uma bomba no silêncio do tribunal. Valéria se levantou de um salto. Isso é mentira, sua mentirosa. Ela está sendo paga para dizer isso, gritou ela, sua máscara de sofrimento se quebrando. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal.
Senhorita Sampaio, sente-se ou será removida. A explosão de Valéria foi um erro fatal. Dr. Alves esperou o silêncio se restabelecer. Meritíssimo, o abuso sofrido por Dona Carmela não era apenas físico, era constante, uma tortura psicológica. E nós temos a prova irrefutável disso. Ele fez um sinal, e um técnico de áudio preparou o equipamento. Gostaria que o tribunal ouvisse uma gravação de áudio, feita acidentalmente no celular da senhora Antunes. Dr. Emílio protestou, mas o juiz com um semblante sério permitiu a reprodução. A voz de Valéria, fria e cheia de veneno, preencheu a sala. Você é um peso morto, uma velha que já devia ter desaparecido. Se não fosse pelo Marco e pelo dinheiro dele, você já estaria em um asilo imundo apodrecendo sozinha. O choque na sala era audível, um suspiro coletivo de horror. As socialites que apoiavam Valéria agora olhavam para ela com repulsa. Os repórteres digitavam freneticamente. O rosto de Valéria estava branco como papel, seus olhos faiscando de pânico. A gravação era a prova definitiva da maldade que se escondia por trás de Poradi. Seu sorriso perfeito. Ela mesma se condenou, pensou Marco, sentindo uma onda de alívio e tristeza. Mas a peça final, a mais devastadora, ainda estava por vir. Ele sabia que a justiça estava mais perto do que nunca. Dr. Alves se aproximou da mesa de evidências com uma solenidade quase religiosa e pegou um objeto com reverência. Ele o ergueu lentamente para que todos no tribunal pudessem ver. A madeira escura, polida pelo uso, brilhava sob as luzes. Era o asterisco por bastão por de Dona Carmela. Meritíssimos senhoras e senhores do júri, começou Dr. Alves, sua voz solene ecoando pela sala. Isto não é apenas um pedaço de madeira. Foi um presente do falecido marido de Dona Carmela, um símbolo de seu amor. Tornou-se seu apoio físico, mas representa a independência e a dignidade que a acusada tentou roubar. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem. A senhorita Sampaio não chutou apenas um objeto, ela chutou a memória de um marido amado, a força de uma mãe e a dignidade de uma mulher idosa. Ele o colocou de volta na mesa com cuidado. A testemunha ocular confirmou o ato. A gravação de áudio revelou a intenção maliciosa, mas as palavras podem ser distorcidas. As memórias podem ser questionadas. Por isso, temos uma última prova. Uma prova que não mente e não pode ser intimidada. Ele se virou para o juiz. Meritíssimo, peço permissão para exibir a gravação da câmera de segurança do vestíbulo da mansão Antunes, do momento exato do incidente. O juiz acenou com a cabeça, sua expressão impenetrável. As luzes da sala diminuíram e a grande tela na parede se acendeu. A imagem do vestíbulo luxuoso surgiu, nítida e silenciosa. Um silêncio mortal tomou conta do tribunal. A cena se desenrolou como um pesadelo em alta definição para todos verem. Dona Carmela caminhando lentamente, Valéria se aproximando, o rosto contorcido de raiva. O chute deliberado, violento, contra o apoio de madeira. A queda de Dona Carmela, seu corpo batendo com um baque surdo no chão. E o momento final, o mais chocante e inegável, a perna de Valéria se erguendo novamente, pronta para desferir outro golpe na mulher já caída. Um suspiro coletivo de puro horror percorreu a sala, um som visceral de repulsa. A verdade, crua, brutal e inegável, estava finalmente exposta, despida de todas as mentiras. Não havia mais espaço para dúvidas. O mal tinha um rosto, e ele estava congelado na tela. A imagem da crueldade de Valéria estava imortalizada para sempre. Marco fechou os olhos por um instante, a dor daquela memória misturada ao alívio da vindicação. Agora eles sabem, todos sabem a verdade, pensou ele, sentindo o peso de meses de angústia finalmente começar a se dissipar. A imagem congelou na tela, capturando o ápice da crueldade de Valéria em um quadro eterno. Ninguém se movia, ninguém falava. O silêncio era mais pesado e eloquente do que qualquer acusação. Dr. Emílio Guimarães parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele olhou para sua cliente, que tremia, o rosto transformado numa máscara de pânico. Sua farsa, tão cuidadosamente construída, havia se desintegrado de forma espetacular. O juiz olhou para Valéria, e em seu rosto havia um profundo e frio desprezo.
A corte viu o suficiente disse ele, sua voz ressoando com a autoridade final da justiça. O vídeo foi a prova irrefutável que destruiu cada mentira. Marco olhou para sua mãe. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela, mas eram lágrimas de validação, de um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma. Sua verdade finalmente tinha sido ouvida. Sua dignidade, que Valéria tentara esmagar, havia sido restaurada na frente de todos. Ele a abraçou com força, sentindo o tremor do corpo dela se acalmar. A longa e árdua batalha havia sido vencida. Acabou, mãe. Acabou, ele sussurrou em seu ouvido, a voz embargada pela emoção. A justiça, por vezes lenta, havia finalmente chegado. O juiz limpou a garganta, seus olhos de aço ainda fixos em Valéria. Valéria Sampaio, ele começou e cada palavra era um golpe de martelo. Este tribunal a considera culpada de todas as acusações: agressão qualificada, abuso de vulnerável e perjúrio. Um murmúrio de aprovação encheu a sala. A senhora usou de sua posição social, de sua beleza e de sua influência para cometer atos de uma crueldade indescritível contra uma pessoa que deveria proteger e honrar. A senhora tentou destruir não apenas o corpo, mas a mente e a alma de Dona Carmela Antunes. A senhora tentou manipular o sistema de justiça com uma teia sórdida de mentiras. Ele fez uma pausa dramática. Valéria apenas olhava para o vazio, seu mundo perfeito em ruínas. Sua total falta de remorso é tão chocante quanto seus crimes. Portanto, a sentença deste tribunal será exemplar, para que sirva de aviso a todos que ousam abusar dos mais frágeis. Ele então proferiu a sentença: uma pena de prisão longa e severa sem possibilidade de fiança, além de uma pesada indenização por danos morais a Dona Carmela. A justiça não fora apenas feita, ela fora proclamada em alto e bom som, para que todos ouvissem. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A jornada, até aquele momento de vitória, fora excruciante, um caminho pavimentado com dor, medo e traição. Marco se lembrava da incredulidade inicial, da agonia de ver sua mãe caída, da confusão quando a mulher que ele pensava amar começou a tecer sua teia de mentiras. Ele se lembrava do isolamento, da sensação de estar lutando sozinho contra uma força manipuladora. Cada passo fora uma batalha. Encontrar a gravação, convencer a aterrorizada Lúcia a testemunhar, suportar a campanha de difamação na mídia. Houve momentos em que ele duvidou de si mesmo, em que se perguntou se não seria mais fácil simplesmente aceitar a versão de Valéria. Mas então ele olhava para o rosto de Dona Carmela, para a tristeza em seus olhos, e encontrava a força para continuar. O amor por sua mãe se tornou sua bússola, seu escudo e sua espada. Agora, naquele tribunal, ele via o resultado de sua perseverança. A justiça não era apenas um conceito abstrato, era o alívio no rosto de sua mãe, a derrota nos olhos de Valéria, a verdade exposta para o mundo vereador. Eu faria tudo de novo 1000 vezes se fosse preciso, pensou ele, sentindo uma paz interior que não experimentava há meses. Enquanto os repórteres cercavam Marco e seu advogado na saída do fórum, ele os ignorou, seu único foco era garantir que sua mãe estivesse segura. Ele a guiou através da multidão caótica, protegendo-a com o próprio corpo. Quando finalmente chegaram ao carro e fecharam as portas, um silêncio confortável se instalou entre eles. O barulho do mundo exterior ficou para trás. Dona Carmela virou-se para ele, suas mãos agora firmes, segurando o rosto do filho. Obrigada, meu filho, disse ela, a voz embargada de emoção. Você me devolveu a minha voz. Você acreditou em mim quando ninguém mais no mundo o faria. Marco sentiu um nó apertar em sua garganta. Eu sempre vou acreditar em você, mãe. Sempre. Naquele momento, a relação deles foi redefinida. Não era mais apenas a de um filho zeloso cuidando de uma mãe frágil. Era uma parceria, forjada no fogo da adversidade, uma aliança de amor e respeito mútuo. Ele a salvara da crueldade de Valéria, mas, de muitas maneiras, ela também o salvara, despertando-o de sua ingenuidade e ensinando-lhe uma lição inestimável sobre caráter e coragem. A mansão os esperava, não mais como uma prisão, mas como um santuário. Os dias que se seguiram à condenação de Valéria foram como o amanhecer após uma longa tempestade. A notícia se espalhou como fogo, dominando as manchetes. A imagem pública de Valéria,
tão cuidadosamente construída, foi demolida em horas. A filantropa compassiva foi revelada como um monstro de crueldade e manipulação. Suas amigas da alta sociedade, que antes a defendiam, agora se distanciavam publicamente, expressando seu profundo choque. O nome Sampaio tornou-se sinônimo de vergonha. Dr. Emílio Guimarães enfrentou uma investigação do Conselho de Ética, sua carreira manchada para sempre. Para Marco e Dona Carmela, a vida começou a voltar a um ritmo mais calmo. A mansão, antes um lugar de tensão, foi sendo purificada da presença tóxica de Valéria. Marco se desfez de todos os vestígios dela, cada presente, cada fotografia, numa tentativa de apagar sua memória. Lúcia, a corajosa empregada, recebeu uma generosa recompensa e uma proposta para continuar trabalhando para a família, agora como uma amiga respeitada. A senhora está segura agora, Dona Carmela, disse ela um dia, e a simplicidade daquelas palavras continha um mundo de significado. Sim, estamos todos seguros agora, pensou Marco. A paz finalmente havia retornado àquele lar. Marco observava a notável transformação em sua mãe com um misto de alegria e admiração. Livre da presença opressora de Valéria, Dona Carmela floresceu de uma maneira que ele não julgava mais possível. A fragilidade deu lugar a uma nova vitalidade. Ela voltou a cuidar de seu jardim, suas mãos mergulhando na terra com um prazer redescoberto. Começou a receber visitas de velhas amigas, enchendo a casa com risadas e conversas animadas, sons que haviam sido silenciados por muito tempo. Um dia, Marco a encontrou na biblioteca, cercada por livros e papéis. "O que a senhora está fazendo, mãe?" ele perguntou curioso. Ela sorriu, um brilho travesso em seus olhos. "Estou escrevendo, meu filho. Estou escrevendo a minha história, não a parte triste, mas a parte sobre superação. Quero que outras pessoas que se sentem silenciadas saibam que nunca é tarde para encontrar sua voz." A ideia o emocionou profundamente. Sua mãe não estava apenas sobrevivendo, ela estava transformando sua dor em um propósito. Sua experiência em uma fonte de inspiração para outros que pudessem estar sofrendo em silêncio. Isso é maravilhoso, pensou ele, com o coração cheio de orgulho. Ela é a mulher mais forte que eu conheço. A mansão não era mais apenas uma casa de luxo, tornara-se um verdadeiro símbolo de resiliência e renascimento. A condenação de Valéria reverberou muito além dos círculos sociais, causando um impacto social inesperado. O caso Antunes lançou uma luz necessária sobre um problema muitas vezes invisível: o abuso de idosos, especialmente aquele que ocorre a portas fechadas, longe dos olhos do público. A clareza das provas tornou impossível para as pessoas ignorarem a realidade brutal. Grupos de defesa dos direitos dos idosos usaram o caso como um catalisador, exigindo leis mais rígidas e punições mais severas. O testemunho corajoso de Dona Carmela e a determinação incansável de Marco inspiraram inúmeras outras vítimas a romperem o silêncio que as aprisionava. O sistema judiciário registrou um aumento significativo no número de denúncias de abuso de idosos, um sinal claro de que o muro do medo estava finalmente sendo quebrado. A história deles se tornou um ponto de virada, um momento em que a sociedade foi forçada a confrontar seus próprios preconceitos sobre a velhice, a questionar a tendência de descartar as vozes dos mais velhos como senes ou confusas. O nome de Dona Carmela, que Valéria tentou associar à loucura e à invalidez, tornou-se um símbolo nacional de coragem, dignidade e resiliência, inspirando uma nova geração a lutar pelos seus direitos. A vida de Marco também passou por uma profunda reavaliação. O choque da traição o forçou a examinar suas próprias prioridades e os valores que guiavam sua vida. Ele percebeu que, por anos, vivera uma existência superficial, impressionado pelo brilho, pelo luxo e pelo status, sem nunca olhar para a alma das pessoas com quem se relacionava. Ele havia sido terrivelmente ingênuo, cego pela paixão e pela imagem perfeitamente fabricada que Valéria projetava. A dolorosa lição que aprendeu amadureceu de uma forma que anos de sucesso nos negócios não conseguiram. Ele começou a se afastar dos círculos sociais fúteis, buscando conexões mais genuínas e sinceras. Passava mais tempo com sua mãe, não por obrigação, mas por um desejo real de desfrutar de sua companhia sábia e amorosa.
Ele também sentiu uma necessidade urgente de dar um propósito maior à sua fortuna. A riqueza que quase fora alvo da ganância de Valéria agora poderia ser usada para o bem, para ajudar os outros. Ele começou a pesquisar, e a ideia de uma fundação começou a tomar forma em sua mente. Eu preciso transformar essa experiência horrível em algo positivo, pensou ele. Preciso criar algo que proteja outras pessoas como a minha mãe. A dor estava sendo canalizada para a ação, a tragédia pessoal se tornando combustível para uma nova e nobre missão de vida. Valéria Sampaio, por outro lado, descobriu da maneira mais dura que as paredes de uma cela eram muito diferentes das de uma mansão luxuosa. Despojada de suas roupas de grife, de suas joias e de seu poder de manipulação, ela se tornou apenas mais uma prisioneira, um número no sistema. Seus contatos influentes a abandonaram da noite para o dia, com medo de terem suas reputações manchadas pela associação com ela. Nos primeiros meses, ela se agarrou à raiva e à negação, culpando Marco, Dona Carmela, Lúcia, todos menos a si mesma. Ela tentou usar seu antigo poder e arrogância dentro da prisão, mas ali as regras eram diferentes e brutais. Sua beleza e seu status social não valiam absolutamente nada. Eram a força e a resiliência que contavam, qualidades que ela nunca se preocupou em cultivar, sempre dependendo de sua aparência e de sua capacidade de enganar os outros. Com o passar do tempo, o isolamento e a dura realidade da vida carcerária começaram a corroer sua soberba. Sozinha em sua cela, sem ninguém para manipular ou impressionar, ela foi forçada a confrontar o imenso e desolador vazio de sua própria existência. A verdadeira punição de Valéria não foi a perda da liberdade, mas a confrontação forçada e diária com sua própria alma oca e desprovida de bondade. O tempo seguiu seu curso, curando algumas feridas e fortalecendo novos laços. A mansão Antunes, antes um lugar de opulência fria e silêncios tensos, finalmente se tornou um lar cheio de calor, vida e risadas. Dona Carmela publicou seu livro de memórias, que se tornou um sucesso inesperado, tocando o coração de milhares de leitores com sua história de resiliência e coragem. Ela se tornou uma porta-voz poderosa para os direitos dos idosos, participando de palestras e entrevistas, sua voz, antes silenciada pela crueldade, agora ecoando com sabedoria e força por todo o país. Ela encontrou uma nova comunidade em um grupo de leitura, onde fez amigos genuínos que a valorizavam por quem ela era, e não pelo seu sobrenome ou sua conta bancária. Marco a observava com um orgulho que mal cabia no peito, maravilhado com a incrível capacidade humana de se reinventar e encontrar a felicidade mesmo após as mais terríveis tempestades. Ele via sua mãe rir, debater, viver com uma paixão que ele pensava ter sido perdida para sempre. Ela está mais viva agora do que nunca, pensou ele, com o coração cheio de gratidão. A justiça que buscaram no tribunal havia-lhes dado mais do que uma vitória legal, havia-lhes dado a chance de uma segunda vida. A Fundação Antunes de Proteção ao Idoso foi inaugurada 1 ano após o julgamento, em uma cerimônia discreta, mas emocionante, no jardim da mansão. O objetivo era claro e nobre: oferecer apoio jurídico, psicológico e financeiro a idosos em situação de abuso e vulnerabilidade. Marco dedicou não apenas seu dinheiro, mas seu tempo e sua energia à causa. Ele aprendeu os meandros da lei, supervisionou a criação de abrigos seguros e ajudou a desenvolver programas de conscientização para educar a sociedade. Encontrou um novo propósito que o preenchia de uma forma que nenhum negócio ou aquisição material jamais conseguiu. Foi trabalhando incansavelmente na fundação que ele conheceu Ana, uma advogada apaixonada e dedicada, cuja compaixão e inteligência o cativaram desde o primeiro momento. Ela não se impressionou com sua fortuna ou seu sobrenome, mas com seu compromisso genuíno em fazer a diferença no mundo. Com ela, Marco descobriu um tipo de amor diferente, um amor tranquilo e profundo, baseado na admiração mútua e em valores compartilhados. Eles se casaram em uma cerimônia simples no jardim da mansão, com Dona Carmela como a orgulhosa e radiante madrinha. A felicidade que ele encontrou com Ana era real, sólida, um porto seguro após a tempestade. 10 anos depois. A sala de estar da mansão Antunes estava cheia de risadas infantis. Os 2 filhos de Marco e Ana corriam pelo tapete,
enquanto Dona Carmela, agora com seus orgulhosos e lúcidos 75 anos, lhes contava uma história com gestos animados. Sua saúde estava boa, seu espírito inabalável. O caso Antunes havia se tornado um marco legal, inspirando mudanças significativas na legislação de proteção ao idoso. A Fundação Antunes era uma das organizações mais respeitadas do país, tendo ajudado mais de 5.000 idosos a encontrar segurança e a viver com dignidade. Marco olhava para a cena, sua mãe, sua esposa, seus filhos, e sentia uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixava sem fôlego. A jornada havia sido, terrivelmente dolorosa, uma prova de fogo que testou seus limites, mas o destino final era mais bonito e significativo do que ele jamais poderia ter sonhado. Ele aprendeu da maneira mais difícil que a verdade, por mais feia e dolorosa que seja, é sempre libertadora, e que o amor mais puro e forte não é aquele que é cego e ingênuo, mas aquele que abre os olhos para a realidade e luta, incansavelmente, para proteger quem precisa de ajuda e de uma voz. A mansão, que antes fora um símbolo de riqueza vazia e solidão, agora era um testemunho vivo e pulsante de que, mesmo das cinzas da traição e da mais profunda dor, uma família pode renascer mais forte e mais unida. As paredes que testemunharam a crueldade e o medo agora ecoavam com alegria e amor. O mármore frio, que um dia refletiu a imagem de uma mãe caída, agora refletia as brincadeiras de seus netos. A história da família Antunes se tornou uma lenda moderna, uma parábola sobre a luta entre o bem e o mal, o amor e a ganância. Ela ensinava que a verdadeira força não reside no poder ou no dinheiro, mas na coragem de defender a verdade e na resiliência para transformar o sofrimento em um legado de esperança. O amor de um filho por sua mãe não apenas salvou uma vida, mas também acendeu uma chama que iluminou um problema social sombrio, inspirando uma nação inteira a olhar com mais cuidado e compaixão para seus idosos. E assim, a vida seguiu, provando que um final feliz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los com dignidade, amor e um inabalável senso de justiça.